Olá, alunos da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, mais especificamente alunos do primeiro ano do ensino médio do NEJA. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas de Geografia. Essa é a segunda videoaula de Geografia, cujo tema é Cartografia. Reparem que ao lado do tema eu coloquei aqui o número 1. Por quê? Porque essa videoaula será dividida em duas partes, ok? Vamos começar aí. Você aí que está do outro lado, sabe o que estuda a cartografia? Qual é o principal objeto de estudo da cartografia? Se você não sabe, presta atenção aqui nessa videoaula que já já você vai aprender. A palavra cartografia vem do francês cartographie. É a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final um mapa. Então, é uma área da geografia que está preocupada com a confecção, com o estudo dos mapas, né? Com as técnicas de estudo para a geração de mapas. Antigamente, os mapas eram chamados também de cartas. O mapa mais antigo aí que o pessoal conhece e tal, teria sido criado na Babilônia, em torno de 500 anos antes de Cristo, e está depositado no British Museum, em Londres. Então, ele tem essa cara aqui, tá vendo? E se fôssemos projetá-lo num papel, seria mais ou menos isso aqui, ó, e com a Babilônia no centro de tudo. E aí muitos devem estar perguntando assim, mas professor, onde é a Babilônia? Então, a Babilônia hoje corresponde mais ou menos a essa região aqui entre o Iraque, o Kuwait, sendo mais específica aquela região que o pessoal chamava de Mesopotâmia, que fica perto do rio Tigre e Eufrates, né, que o pessoal também chamava de Suméria, tá aqui. Bom, existe uma discussão com relação a essa questão aí do mapa mais antigo. Eu estava dando uma lida aí, parece que já encontraram um outro mapa também bem antigo, que teria sido feito pelo matemático e filósofo Anaximandro. Aqui, ó, tá? Então, teria sido esse mapa aqui também, um dos primeiros, ou o primeiro, tem uma discussão aí. O fato é, né, a gente sabe que mapas muito antigos foram feitos pelos gregos, por exemplo. Os gregos, eles tinham muita preocupação de conquistar novas terras, né? Guerreavam, navegavam, e para isso eles precisavam de mapas. Os mapas eram extremamente importantes para facilitar o deslocamento, a ida e vinda, né, dos cidadãos, né, dos soldados, principalmente, né, dos militares que guerreavam, né? E é aquilo, saber as técnicas cartográficas, saber fazer mapa era muito importante e muito estratégico, porque para guerrear é muito importante conhecer não só o próprio território, mas o território do inimigo também, porque dessa forma, né, eles conseguiam planejar emboscadas, enfim, conseguiam planejar ataques e conseguiam ganhar, né? Quem dominasse mais as técnicas cartográficas e traçasse as melhores estratégias de guerra, conseguia vencer os conflitos, tá? E aí, ó, os gregos, eles criaram o principal centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. E, obviamente, várias técnicas cartográficas foram sendo desenvolvidas lá. Bom, a cartografia, durante muito tempo, ela ficou restringida a uma ciência de elaboração de mapas. Cada civilização desenvolveu as suas próprias ciências cartográficas. E é muito importante a gente dizer aqui que as ciências cartográficas, né, como é que eu vou dizer? Exige o envolvimento de diversas áreas do saber, né? Desde a matemática até engenharia, tudo isso. Fazer um mapa, né, parece algo simples hoje, mas no passado era algo extremamente complexo. A pessoa tinha que dominar muita coisa, tinha que saber matemática,
saber proporção, saber desenhar, né? Enfim, e essas técnicas foram melhorando ao longo dos séculos, foram sendo aprimoradas até a gente ter os mapas que a gente tem hoje com diversas resoluções, né? Enfim. Agora aqui, olha, reparem que eu coloquei nesse texto um círculo azul, né? Chamando a atenção para o seguinte, ó, os mapas deixados por essas civilizações gregas, babilônios, seja lá quem for, constituem um reflexo de sua cultura e mostram as visões que elas possuíam do mundo. Então, o mapa, ele não é feito só com técnicas, né, com matemática, com engenharia, né, com capacidade de desenhar. O mapa também vai ter uma influência cultural, né, uma influência pessoal. É como se fosse uma obra de arte mesmo, né, também. E vai refletir várias situações. Vai refletir como aquele povo, como aquela pessoa, como o cartógrafo que está fazendo o mapa vê o mundo, tá? Tudo isso. Olha aqui, por exemplo, esse mapa que eu mostrei para vocês, que foi o primeiro mapa, um dos primeiros mapas feitos no mundo pelos babilônios. Repare que eles não conheciam muitos lugares, né? Não conheciam a amplitude do planeta Terra, dos continentes, enfim, e colocaram a Babilônia aqui no centro. Olha esse outro mapa aqui, né? Uma projeção de Peters, né? Que é um cartógrafo, enfim, olha aqui. Repare que nessa projeção vocês estão vendo um mapa invertido. Isso aqui foi por acaso? O mapa que vocês têm aí no geral é esse mapa aqui. Tá vendo? Esse mapa aqui de baixo, que está em verde, ele também não é feito por acaso. Ele reflete algumas coisas. Ele reflete algumas questões políticas e culturais. Repare que na parte de cima fica o quê? Os países de primeiro mundo, os continentes aí, né? De primeiro mundo, Europa, América do Norte, né? Os países mais ricos do mundo estão aqui em cima. E os mais pobres, no geral, aqui embaixo. Claramente demonstrando para a gente que quem domina são esses países mais ricos. Tá? Então, isso tem um cunho político, ideológico. Olha esse outro aqui de perto que é o contrário. Olha aqui, ele coloca a África aqui, ó, ao contrário, na frente. Imagina a África por cima da Europa. Isso é um impacto danado, é um impacto ideológico, político, sendo refletido aqui, tá? Então, os mapas, eles não são feitos assim, né, só com técnicas neutros, não. Os mapas também têm influência política, cultural, econômica, enfim. Existem vários tipos de mapas, né? Os mapas são muito importantes, não só para essas questões de deslocamento, de estratégias para guerras, né, e tal. Os mapas também são muito importantes para diversos outros temas e para facilitar a nossa compreensão de diversas coisas e de diversas áreas do saber. Olha aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um mapa físico do Brasil, né, que mostra para a gente aqui as diferenças no relevo, né, do nosso país, né? Mostra uma série de coisas aqui, tá? Muito importante, que nos faz compreender melhor o nosso país em termos de aspecto físico, né? Como o relevo é, onde são as áreas mais elevadas, onde são as áreas menos elevadas, as áreas mais planares, né? As áreas que não são tão planares, enfim, né? Esse aqui é um outro mapa temático que mostra a vegetação do Brasil, tá? Então, mostra pra gente, por exemplo, aqui onde está localizada a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, o Pantanal, o Pampa, né? Áreas desmatadas, enfim. É um mapa aqui temático que faz a gente compreender melhor a distribuição da vegetação no nosso país. Alguns mapas temáticos, né? Mas existe também um
um outro tipo aí que a gente chama de cartograma. Né? Qual é a diferença de um mapa temático para um cartograma? Então, repare isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de cartograma. No cartograma, a gente não observa aquelas linhas horizontais nem as verticais, ou seja, a gente não observa os paralelos e os meridianos. A gente não observa escala, a gente não observa nada disso, né? Então, isso a gente chama de cartograma e é temático. Por exemplo, aqui o tema é o destaque das regiões do Brasil, tá? Outro cartograma, a gente não vê aqui escala, a gente não vê aqui os paralelos e os meridianos, né? É um cartograma que mostra para a gente aqui a distribuição do clima no Brasil. Então, nós temos aqui o equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tá? Aqui um outro cartograma que mostra para a gente a distribuição da população, né? Densidade demográfica, vamos dizer assim, né? Então, as áreas mais claras, né, tem menos concentração de pessoas, as mais escuras tem mais, tá vendo? Então, por exemplo, onde está marrom e preto, aqui, ó, a gente tem de 50 a 200 pessoas, de 200 a 12.911 pessoas. Aqui outro, ó, que mostra pra gente a distribuição dos biomas no nosso país, é um outro tipo de cartograma, tá? E aqui um cartograma muito interessante para quem trabalha aí com agronomia, mostrando a distribuição das plantações de soja, de cana-de-açúcar no Brasil. E esse outro aqui, por último, é um cartograma da União Europeia, que mostra aí o gasto em euros, a variação do gasto em euros, tá? E esse aqui, né, é o que nós chamamos de mapa topográfico, que mostra para a gente as elevações, né, o relevo, reflete o relevo, né, num mapa, vamos dizer assim. Olha aqui, através dessas linhas aqui, né, dessas curvas de nível, enfim. Vamos lá. Bom, e existe também aí o chamado mapa tátil, que é uma grande novidade agora para ajudar as pessoas que têm problemas visuais, né? Pessoas que têm problema de cegueira. Então, estão usando aí várias estratégias, ó, colocando botões, arroz, para as pessoas que têm dificuldade de tocar ali e perceber as diferenças nos continentes, né? Enfim. Bom, um bom mapa, ele tem diversos elementos. Esses elementos são muito importantes para nos ajudar a compreender esse mapa. E aqui eu coloco alguns, ó, legenda, escalas, coordenadas geográficas e a rosa dos ventos. Vamos ver aqui, ó. Legenda. A legenda, né, no geral, olha aqui, no geral, a legenda, ela é formada aqui por esse conjunto de retângulos, vamos dizer, com diversas cores, né, que vão representar diversas coisas aqui nesse mapa, que também é uma legenda. Essa aqui, por exemplo, ó, mostra para a gente que onde tem linha rosa é rodovia federal, onde tem verde, né, rodovia estadual. Tá aqui, né? E tá aqui, ó, cor verde significa a região da Costa Verde, cor azul, né, agulhas negras e por aí vai. Então, a legenda, ela é um conjunto de símbolos, vamos dizer assim, de cores, enfim, que vai nos permitir compreender melhor o mapa. Aqui, ó, outro exemplo, né, com legendas, olha aqui, que mostra pra gente essas cores. E aqui essas cores passam para a gente as seguintes informações. Até 1 milhão de habitantes, né? De 1 milhão a 5 milhões e por aí vai. Tá vendo? E aí mostra aqui para a gente. Então, a legenda, ela ajuda bastante a compreensão do mapa. É uma técnica muito importante que foi desenvolvida ao longo aí dos séculos, dos anos. Tá?
Vamos lá. Outro elemento de um mapa é a escala. Nós temos dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. A escala é a razão de proporção entre o mapa e o terreno representado, né? Você olha lá, é uma área, né, bem grande, representada às vezes numa folhinha A4, né? Ou na folha do seu livro. E isso é possível graças à técnica da escala, que tem tudo a ver com proporção matemática, enfim. A escala numérica, o nome já diz, é representada aqui por número. Então, toda vez que você vê no mapa um número 1 com 2 pontos, significa o quê? Que 1 centímetro daquele mapa ali representa, na realidade, um determinado valor em centímetros, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 1 centímetro aqui está representando 37.442.000 centímetros, ou 374,42 quilômetros. Tá? A escala gráfica representa o quê? A escala gráfica é representada por um retângulo. Tá vendo? E esse retângulo tem um tamanho. E aí, toda vez, né, que você olhar no mapa um espaço que tem o tamanho desse retângulo, isso vai representar um determinado tamanho, uma determinada extensão. Aqui, no caso, representa 374,42 quilômetros. Certo? Então, vocês podem encontrar aí nos mapas a escala numérica e a escala gráfica. Bom, aqui, olha, eu mostro para vocês um mapa, tá? E aqui nesse mapa tem os dois, tem tanto a escala numérica quanto a escala gráfica. Olha a escala numérica aqui, o 1 com os dois pontinhos que eu falei para vocês. A cada 1 centímetro nesse mapa corresponde, na realidade, a 450.000 centímetros, tá? E se vocês olharem aqui, ó, cada barrinha dessa daqui, né, é uma escala gráfica, né? Então, se você pegar essa barrinha aqui, né, pegar o tamanho dela e projetar aqui nesse mapa, cada barrinha dessa daqui vai corresponder a 4,5 quilômetros, tá? Como tá aqui. Então, nesse mapa, vocês têm tanto a escala numérica quanto a escala gráfica. Olha aqui, ó. Nesse outro aqui, a gente também vê, né, representação das escalas numéricas. 1, 2 pontos, né, que representa 1 centímetro, e esse número aqui imenso. Aí tá aqui, ó. Quanto maior o denominador, menor a escala, menos detalhes, tá? Quanto menor o denominador, maior a escala, mais detalhes. Então, isso aqui é muito importante vocês terem em mente, tá? Essa questão aí do denominador, tá? Ou seja, do que vem depois do 1 centímetro, 2 pontos. Outro elemento importante, né, é a coordenada geográfica. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. O que são as coordenadas geográficas? Né? Vamos entender aqui. O planeta Terra ele foi dividido pelo homem em linhas imaginárias. Tá vendo? As linhas imaginárias horizontais nós chamamos de paralelos. E as linhas imaginárias verticais nós chamamos de meridianos. Então, repetindo, as linhas imaginárias horizontais nós chamamos de paralelos. E as linhas imaginárias verticais nós chamamos de meridianos. Mais uma vez, para vocês não esquecerem, essas linhas aqui horizontais, que nós chamamos de paralelos, e essas daqui verticais, que nós chamamos de meridianos. Lembra assim, ó, horizontal deitada, vertical em pé, tá certo? Essas linhas imaginárias, né, dividem também o planeta aí. Então, no caso aqui, ó, convencionou-se
estabelecer essa linha aqui, né, que divide o planeta em dois hemisférios, ou pela metade, Equador. Então, está aqui o Equador divide o planeta Terra em hemisfério norte e em hemisfério sul. E aqui, ó, o meridiano de Greenwich divide o planeta Terra em lado leste e lado oeste. Tá certo? Vamos lá. Bom, essas linhas imaginárias, elas se cruzam, olha aqui. Quando elas se cruzam, elas formam pontos no planeta. São esses pontos resultantes do cruzamento dessas linhas imaginárias que nós chamamos de coordenadas geográficas. Tá certo? São esses pontinhos aqui. Tá? Muita gente não, todo mundo lá vê nos mapas, olha aqui, ó, essas medidas em graus, tá? Essas medidas em graus ao lado das linhas paralelas, nós chamamos de latitude. E essas medidas em graus, tá vendo? Aqui junto às linhas verticais, nós chamamos de longitude. Então, latitude, né, é essa medida em graus que a gente vê ao lado das linhas paralelas. E a longitude é essa medida em graus, tá, que nós enxergamos perto das linhas verticais, certo? Bom, mas eu falei assim para ser mais fácil, né? Para facilitar a linguagem para vocês. Se nós formos falar de uma maneira mais formal, nós vamos dizer o seguinte: latitude é o ângulo formado entre o Equador e um ponto estimado. Longitude é o ângulo formado entre o meridiano que passa por determinado lugar e o meridiano de Greenwich. Ai, professora, que coisa difícil, não entendi nada. Sim, acredito que realmente não tenha entendido. Vamos agora ver, né, com imagem, porque imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, tá aqui, ó, latitude é o ângulo formado entre o Equador e um ponto estimado. Então, olha aqui, ó, a linha do Equador, certo? E vamos imaginar um ponto estimado aqui na Terra, esse aqui, ó. Então, vamos lá, ó, linha do Equador, o ângulo está aqui, tá vendo? E o aqui, ó, formando o quê? 15 graus. Então, dessa maneira, foram criadas as latitudes. Aquelas linhas paralelas e aqueles valores em graus não estão ali por acaso. Tem toda uma inteligência matemática por trás. Então, tá aqui a linha do Equador, tá? A linha do Equador. E aqui, ó, saindo, né, desse ponto zero para a superfície da Terra, tá? Essas semi-retas, vamos dizer assim, e dessa forma formando os diversos ângulos que vão nos dar os valores aí dos paralelos, de 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 graus, tá? E a longitude, aqui, ó, longitude é o ângulo formado entre o meridiano que passa por determinado lugar e o meridiano de Greenwich. Então, vocês têm aqui esse meridiano, né? Tá vendo? Tá? E a partir dele, ângulos também são traçados e por isso que vocês observam lá os valores em graus, tá? E tá aqui o meridiano de Greenwich, como eu disse, divide o planeta em leste e oeste, tá? Bom, os mapas aí que vocês têm e tal, vocês observam, né, como eu disse, as linhas verticais, que são os meridianos, e as linhas paralelas, que são os paralelos. Eles se encontram e formam aí os pontos que vocês estão vendo aqui, tá? E aí nós vamos fazer um exercíciozinho aqui online, tá? Vamos ver se vocês conseguem dar a localização desses pontos, tá? A localização desses pontos. Professora, localização? Localização. Reparem o quanto é importante
saber coordenadas geográficas, porque são elas que dizem para a gente o nosso posicionamento nesse imenso planeta, não é? Suponha que você esteja perdido no oceano, né? Ou dentro de uma floresta. Se você consegue passar a sua latitude e a sua longitude, vai ser muito mais fácil encontrar você, tá? Então, olha, né, o quanto é importante saber geografia, o quanto é importante saber coordenadas geográficas. Então, vamos lá. Suponha que você esteja perdido neste ponto vermelho que eu estou apontando aqui. Fala para mim a sua localização, ou seja, fala para mim o valor em graus da latitude e da longitude. Vamos lá? Bom, se você respondeu, né, que esse ponto vermelho está a 60 graus norte de latitude e a 140 graus, né, oeste de longitude, você acertou. Ai, mas professora, tem que falar isso tudo? Norte, oeste, sim, tem que falar isso tudo. Vou mostrar para você por quê. Então, vou repetir. Esse ponto vermelho ele está a 60 graus norte, por quê? Porque ele está acima do Equador. Olha a linha do Equador aqui e olha o ponto aqui. Está acima da linha do Equador. Então, ele está a 60 graus norte, tá? E está a 140 graus oeste. Por quê? Olha aqui, ó, o 0 graus do meridiano de Greenwich aqui, ó. Tá vendo? Ele está para cá, ó, antes, né, dessa linha aqui do meridiano de Greenwich, né? Está mais à esquerda. Então tá aqui, ó. Tá? Por que tem que falar tudo? Olha só, suponha que você tenha se perdido nesse outro ponto aqui, perto do Círculo Polar Antártico. Olha aqui, ó. Se você disser só que você está a 60 graus de latitude e a 140 de longitude, ninguém vai saber onde você está. Você pode estar tanto no ponto vermelho daqui, quanto nesse outro ponto vermelho daqui. Então, o ideal, o que é? Você tem que dizer que está a norte, que está a leste ou a oeste. Então, aqui no caso, ó, vamos repetir. Esse pontinho aqui está a 60 graus norte e a 140 graus oeste, né? E esse outro aqui, ó, de baixo, ele está a 60 graus sul. Ele está abaixo da linha do Equador. Então, está a 60 graus sul e a 140 oeste, tá? Olha aqui. Olha esse outro pontinho vermelho aqui também, ó. Vamos para o outro ponto vermelho aqui, para provar que é importante a gente dizer a informação correta, tanto a latitude quanto a longitude, dizendo se é norte, se é sul, se é leste ou se é oeste. Esse ponto vermelho aqui, ele também está a 60 graus. E também está a 140, só que ele está o quê? A 60 graus norte e a 140, o quê? Leste. Leste. Então, tá vendo por que é importante? Esse outro ponto aqui também, ó, tá a 60 e a 140, só que aqui tá a norte e está a oeste. Aqui não. Aqui está a norte e está a leste. Ok? Vamos lá. Para treinar mais, tentem fazer os outros pontos. Vamos ver aqui esse ponto azul que eu estou apontando. Pensa aí do outro lado. Qual é a latitude, qual é a longitude? Com os dados completos. Tem que dizer se é norte, se é sul, se é leste ou se é oeste. Vamos lá, esse ponto aqui azul. Vamos lá? Esse ponto aqui azul está a 60 graus norte, porque está acima da linha do Equador. E está a 120 graus, está a 120 graus oeste. Vamos para este outro ponto azul aqui. Ele está o quê, hein? Pensem aí, esse outro pontinho aqui, onde eu estou com a mãozinha aqui, ó.
80 graus norte e 20 graus oeste. Esse outro pontinho aqui, fala para mim. Vamos lá? 80 graus norte, 140 graus o quê? 140 graus leste, tá? E por último esse daqui, ó. 40 graus norte, 20 graus oeste, tá? Então, vamos lá. Bom, muita gente aí já deve ter ouvido falar nos seguintes termos: localização, sítio e posição. Qual é a diferença entre esses termos? Vamos lá. Quando a gente está falando de localização, a gente está falando desses pontinhos, né, dessas coordenadas geográficas formadas pelo encontro das linhas paralelas e das linhas verticais, ou seja, o encontro dos paralelos e dos meridianos, tá? Quando a gente fala em localização, a gente está falando disso. Quando a gente fala em sítio, é diferente. Por exemplo, quando você fala lá, Petrópolis é um município, uma cidade que está entre encostas e um vale, né? Isso a gente chama de sítio, quando você começa a dar essas características mais físicas de localização, enfim, então isso é o sítio. E posição? Posição é quando você está relativizando com outros locais. Então, a gente pode dizer aqui, por exemplo, que a posição de São José dos Campos está entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, entenderam a diferença de localização para sítio, para posição? Tem essa diferença. Localização é o encontro dos meridianos com os paralelos formando as coordenadas. São as coordenadas. O sítio é você ali descrever as características físicas de onde aquele espaço se encontra, e a posição você relativiza, né, com relação a outros lugares. Então, tá aqui. A posição de São José dos Campos aqui é entre São Paulo e Rio de Janeiro. Outro elemento importante do mapa é a rosa dos ventos. É ela que vai mostrar para a gente os pontos cardeais e vai mostrar para a gente onde está o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, aqui um mapa, ó, mostrando para a gente, ó, uma rosa dos ventos, que diz para a gente que o leste é para lá, que o norte é para lá, que o sul é para cá e que o oeste é para lá, tá? Bom, resumindo aí a nossa videoaula, nós vimos que os mapas são estudados por uma área da geografia que nós chamamos de cartografia, que os mapas já vêm sendo confeccionados ao longo dos séculos e que os mapas são muito importantes não só para as questões de deslocamentos, para questões territoriais, mas também para questões de guerras, né? Para que a gente conheça melhor os terrenos, para que quando ocorram os conflitos, as estratégias sejam traçadas com mais precisão, né? Isso já vem sendo feito desde do passado. Vimos aí que os mapas podem nos facilitar a compreender diversas coisas, como, por exemplo, distribuição da vegetação, de clima, que os mapas podem ser aplicados nas mais variadas áreas do saber, né? Na biologia, na geologia, na agronomia, né? Em diversas áreas. E vimos aí que os mapas, eles têm elementos para facilitar a nossa compreensão, né? Então, temos aí as legendas, temos as coordenadas geográficas, as rosas dos ventos. Nós vamos ver também, mais para frente, que os mapas têm colorações, né, cores que vão ajudar a gente também a compreender. Tem cores que são até convencionais, tá? Para poder expressar determinadas coisas, como, por exemplo, altitude, vegetação e etc. Tá? Agora, toda a técnica que a gente tem hoje de mapa
né? Veio de estudos matemáticos, de engenharia, como, por exemplo, a escala. Você colocar uma área tão grande, resumida, em uma folhinha de A4, um mapa, né? Isso aí é muita técnica de matemática, de proporção, de engenharia, que veio sendo desenvolvida ao longo dos séculos pelos cartógrafos, né? Pelos cientistas, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Assistam depois Cartografia 2, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, bons estudos. Tchauzinho!